Abre sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, verso 26, e nós vamos até o capítulo 2, verso de número 13. Tá? Nossa reflexão hoje aqui, rapaz, que culto abençoado. Sacramento, todos os sacramentos num culto, hein? É um negócio bom. Vamos lá. Opa, calma aí que deixa eu trocar aqui. Pegaram aí Tiago, capítulo 1, verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. Até o capítulo 2, verso de número 13. Tiago 1, 26, 2, 13. Vamos lá. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aqui em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que lhe prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrarão na Escritura o que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, como eu disse para vocês, nós começamos semana passada uma série de mensagens intitulada Descomplique. E eu sei por que nós queremos trabalhar essa ideia do descomplicar a nossa fé. Por uma simples questão: muitas vezes nós frequentamos comunidades cristãs, nós aprendemos, nós conhecemos princípios e valores, nós temos uma grande dificuldade de colocá-los em prática. E aqui, quando nós não colocamos os nossos princípios e valores em prática, nós estamos dando mau testemunho daquilo que nós conhecemos. Daquilo que nós conhecemos. Ou a verdade não penetrou profundamente no nosso coração a ponto de mudar ou de moldar a nossa vontade, os nossos desejos. Então nós conhecemos a verdade e nós conhecemos a verdade simplesmente pelo intelecto. Mas essa verdade que nós conhecemos pelo intelecto não tem moldado as nossas vontades e os nossos desejos, ou melhor, pela ordem, os nossos desejos e as nossas vontades, as nossas ações. O que Tiago está fazendo na carta dele? E é o que nós desejamos fazer aqui na nossa comunidade. Tiago está tirando os conceitos do papel e colocando e tentando fazer com que a comunidade incorpore ou encarne os conceitos do reino de Deus.
Uma das coisas que Tiago está fazendo de maneira muito apropriada é fazer com que a comunidade encarne os conceitos, os princípios e os valores do reino de Deus, para que elas experimentem, para que essa comunidade experimente a verdadeira vida em Cristo Jesus. Porque somente quando nós encarnamos, quando os conceitos, os princípios e os valores do reino de Deus são encarnados no nosso dia a dia, na forma com que a gente vive, somente quando isso acontece, é neste momento que você experimenta a verdadeira vida em Cristo Jesus. Então veja uma coisa. Se os princípios não se tornam reais, provavelmente você é um cristão de intelecto, vamos dizer assim. Você é um cristão que conhece a respeito do Evangelho. Ou melhor, você é um cristão que ouviu falar a respeito do Evangelho. Aquilo fez sentido para você no intelecto. Mas ele não penetrou, ele não é encarnacional. Ele não penetrou no seu coração e se transformou numa verdade concreta. O Evangelho é assim. O Evangelho ele lida com as realidades concretas da nossa vida. O Evangelho lida com a forma com que eu faço os negócios. O Evangelho lida com a forma com que eu me relaciono com a minha esposa. O Evangelho vai transformar a forma com que eu educo os meus filhos. O Evangelho ele lida com realidades concretas da minha vida. Ele não pode ser uma boa ideia, não tem espaço no Evangelho para uma boa filosofia. Não, o Evangelho não é aquele livro de autoajuda que você lê, você chora, mas ao final da semana você não fez absolutamente nada do que estava naquele livro de autoajuda. Não, o Evangelho ele precisa, de alguma forma, se tornar algo concreto naquilo que você está experimentando e vivenciando no seu dia a dia. Então, qual que é o ponto do texto que Tiago vai colocar aqui? Tiago vai falar sobre a forma como que nós amamos as pessoas aqui. É interessante, Tiago vai falar sobre amor, mas pouco ele usa a palavra amor, perceberam? Ele vai fazer uma citação ao livro de Deuteronômio, no final do texto, mas ele não vai ficar falando porque o amor é, porque o amor é, porque o amor é, porque o amor é, porque o amor é. E por que Tiago faz essa realidade? Ou faz essa... Ou ele trabalha o argumento dele dessa forma, melhor dizendo. Porque amar não tem a ver com você simplesmente ter um discurso certo. O verdadeiro amor, a gente tem a ver com aquilo que é concreto. O amor é algo concreto. Como que você ama o seu filho? De maneira concreta. Então deixa eu contar uma experiência para vocês, muito legal. Meu filho, de 8 anos, o Arthur, ele participou do primeiro triatlon da vida dele, esse final de semana. Meu filho é um triatleta. Ele nadou, fez pedal e correu. Nem uma grande distância, assim, mas para uma criança de 8 anos foi uma baita. Meu filho nadou 50 metros. 2 piscinas, cara. É, bastante. E qual que foi a minha experiência? Foi a experiência de ficar nervoso enquanto a competição no começo. Eu estava mais nervoso que o Arthur. Estava mais nervoso do que ele, porque eu queria ver o Arthur pular na piscina. Né? E quando começou a competição, logo, a gente chegou cedo, mas demorou, vai chamando as baterias, aquela coisa toda. Quando chamou o Arthur e ele mergulhou na água, eu nadei com o Arthur. Eu não percebi, mas a minha esposa depois falou que eu fiz o percurso da piscina com ele, sabe? Eu só não fiz o percurso da corrida e do pedal porque não dava, não podia. Mas a piscina que dava arquibancada e eu podia, eu fui com ele passo a passo. Por quê? Porque o amor é algo concreto.
O amor é vivencial. O amor não é um conceito. Então, deixa eu falar para vocês quais são os princípios que o apóstolo Tiago coloca aqui sobre um amor concreto. Primeiro, não deixe que a cultura secular determine o valor das pessoas. Não deixe que a cultura secular determine o valor das pessoas. Veja só, dentro da nossa cultura secular, como que nós determinamos o valor de uma pessoa? Como que nós determinamos o valor de alguém? Pelos seus diplomas, não é verdade? Ele é doutor. Nós acabamos de passar por uma pandemia e nós ouvimos, muitos especialistas, muitos, de ambos os espectros, de vários lados, e todo mundo que chegava lá, ele dava o seu currículo como o quê? Doutor. PhD em Harvard, PhD não sei do quê, Master Blaster, Mega Divinity, doutor de alguma coisa. E quando a pessoa fala, perceba o valor que nós damos à pessoa. Quando nós estamos ouvindo uma pessoa que tem um grande currículo acadêmico, nós vamos falar assim, esse cara está falando a verdade. Perceba, nós nem questionamos, muitas vezes, o que a pessoa está dizendo. Nós simplesmente, o quê? Abraçamos como uma última verdade. Como uma última verdade. Por causa do currículo. Então, a nossa sociedade culto secular, ela determina o valor de alguém pelo currículo que a pessoa tem. A nossa sociedade secular, ela determina o valor de alguém pelo sucesso financeiro que a pessoa angaria. Não é assim? Você olha a pessoa e você quer saber o quê? O quanto ela conquistou. O quanto ela conquistou. Aonde ela chegou. Qual é o saldo da conta bancária? A nossa sociedade secular determina o valor de uma pessoa pela influência que ela tem. Pela influência que ela tem. Influência de mobilização de pessoas. Hoje o nosso mundo é um mundo de influencers, pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Pessoas que falam, e muitas vezes falam que não sabem, mas simplesmente por ter influência, por ter seguidores, elas são consideradas alguém. Então perceba, estes são alguns, são somente alguns, existem outros. Nós poderíamos gastar um tempo enorme aqui, falando dos conceitos que a nossa sociedade secular usa para classificar alguém ou para dar valor a alguém. Agora veja o que Tiago está dizendo no texto dele. Verso de número 27, abre aí na sua Bíblia. Tiago vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula. Isso é importante, a religião pura, a espiritualidade cristã, ser discípulo de Jesus. Tiago, aqui, ele não está usando, ele vai sempre fazer essa diferença, muitas vezes, na sua carta. A religião como algo negativo e a religião como algo positivo. Neste momento, ele está usando a religião como algo positivo. A religião sem mácula. Uma religião pura. Um verdadeiro, trocando em miúdos, um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus para com o nosso Deus e Pai, ou seja, aquele que adora verdadeiramente, aquele que é apaixonado, aquele que busca sinceramente um relacionamento com Deus, o Pai, através da sua espiritualidade, essa religião sem culpa, sem mácula,
ela é caracterizada da seguinte forma: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perceba, verso de número 27. Verso de número 4. Olha o que ele vai dizer. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. Duas coisas eu gostaria de mostrar para vocês. Tiago, ele termina os 2 versículos quase com palavras sinônimas. Olha só. Guardar-se incontaminado do mundo. Versículo de número 4. Tomados de pensamento perversos. Guardar-se incontaminado do mundo é não ter o quê? Pensamentos perversos. Perceberam que Tiago está trabalhando a lógica aqui? E dentro disso, existe um grupo de pessoas. Perceba, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, Tiago vai trabalhar uma tese. Não temos fé em Cristo se tratamos o nosso próximo com superficialidade. Não temos fé verdadeiramente em Cristo Jesus se tratamos o nosso próximo com um julgamento superficial. É isso que Tiago está dizendo aqui. E olha só como que ele faz isso. Perceba, olha o verso de número 27, que é o princípio que a gente precisa exercer. Primeiro, abrace os mais frágeis. Se eu não posso valorizar as pessoas como o mundo secular faz, eu tenho que andar na contramão do mundo. Ou na contramão da cultura secular. A cultura secular diz, valorize os mais fortes. A cultura secular diz, ande com as pessoas de ponta. Porque se você andar com os fracassados, você também será um fracassado. Perceba, isso muitas vezes está até mesmo dentro da igreja. Agora, perceba uma coisa. Jesus ele andou com os mais fortes da sua época ou com os fracassados? O que vocês acham? O que vocês acham? Com os fracassados. Inclusive, dentro da própria cultura judaica. Porque para você ser alguém da elite da cultura, para você ser um homem da elite da cultura judaica, você precisaria passar por um grande ensinamento religioso. E os discípulos de Jesus, provavelmente os 12, reprovaram. Porque eles não estavam na escola rabínica. Ou seja, se ele não estava na escola rabínica, ele não pertence ao quê? À elite. E se ele não pertence à elite, ele vai ser um trabalhador braçal. Assim era dividido aquele mundo. Que tem algumas semelhanças com a nossa cultura também. Agora veja o que o texto está dizendo. Nós devemos visitar, e pode ver que a revista atualizada está dizendo, você deve visitar quem? Qual que é o conceito de cuidar, de abraçar os mais fracos? Você deve visitar os órfãos e as viúvas. E aqui tem uma lógica, por que Tiago está dizendo órfãos e viúvas? Porque no primeiro século da era cristã, órfão e viúva, os órfãos e as viúvas, eles eram considerados não cidadãos, porque eles perderam o cuidado do patriarca. A mulher viúva, ela tinha 2 opções. Se ela tivesse família viva, voltava para onde? Para a casa dos pais. Não para ser filha, para ser serva. Porque ela perdeu a condição de filha quando saiu. Isso é da cultura daquela época.
Então ela volta para casa para ser serva. Se ela tivesse sorte, porque a maioria das mulheres daquele momento histórico, se tornasse viúva e ela não tivesse mais a família próxima, ela se tornava o quê? Prostituta. O que acontecia com os órfãos? Eram vendidos como escravos para pagar as dívidas do pai. Esse é o cenário. Tiago está dizendo o seguinte: vocês, comunidade do reino de Deus, devem subverter essa lógica. E daí o texto da Revista Atualizada tem uma tradução que eu não gosto muito. Me desculpem, vocês que são apaixonados pela Revista Atualizada, porque ele fala de visitar a viúva e os órfãos. A NVI ela vai dizer de cuidar da viúva e dos órfãos. E existe uma grande diferença, principalmente para a nossa cultura e para a nossa cognição, para o nosso coração isso. Porque o cuidar aqui tem a ver com você debruçar ou se colocar à disposição do outro. Então veja só, para cuidar você precisa aprender a ouvir e a estar próximo de alguém. Então qual que é o princípio? Diante dos mais fracos da nossa comunidade, nós precisamos o quê? Cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas. Talvez na nossa comunidade ou no nosso mundo hoje, as viúvas e os órfãos não têm um destino tão trágico quanto o destino das viúvas e dos órfãos do primeiro século. E é óbvio que não tem. No entanto, existem pessoas na nossa comunidade que são tão fracas, tão frágeis, que precisam de cuidado. E agora vem o princípio, então. Agora vem o princípio. Cuidar de alguém exige de você uma atenção na escuta. Cuidar de alguém exige investimento de tempo e de recursos financeiros. Ou não é? Cuidar de alguém, você precisa, ou quando você cuida de alguém, você se torna um sinal visível de uma graça invisível. Quando você cuida de alguém, você é a mão de Deus para aquela pessoa. Eu precisava de alguém perto de mim e você estava lá. Você se torna um sinal visível de uma graça invisível, que é muitas vezes a graça de Deus. Então veja o que o texto está dizendo. Você precisa valorizar as pessoas não da forma com que o mundo valoriza. Mas você devia valorizar as pessoas porque elas são pessoas. Porque elas são pessoas. E aqui está uma das coisas mais lindas da cosmovisão cristã. Que é aquilo que nós chamamos de imago Dei. Que é a imagem de Deus no homem. Por que eu valorizo? Ou por que nós deveríamos valorizar as pessoas? Porque elas são pessoas. Porque todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de quem? De Deus. Agora perceba o seguinte, se eu não sou reverente com uma pessoa que é a imagem e semelhança do meu Criador, eu não sou reverente com quem? Com o meu Criador. Porque o primeiro exercício de reverência a Deus é reverenciar quem? O seu próximo. O seu próximo.
Esse é o primeiro exercício de reverência. Assim como o primeiro exercício de um filho, de honrar a Deus é honrar o quem? Honrar os seus pais, não é isso? O primeiro exercício de um filho para honrar a Deus é honrar os seus pais. O nosso exercício como comunidade cristã de amar alguém ou de amar a Deus é amando o próximo, é cuidando do próximo, é percebendo a dificuldade daquele que está ao nosso lado. Mas em uma sociedade altamente egoísta, egocêntrica e idólatra, nós adoramos o mais forte. E nós não damos espaços para o mais fraco. Segundo, no exercício de você abraçar os mais fracos, você vai treinar no seu coração 2 disciplinas espirituais: generosidade e gratidão. Porque quando eu vou cuidar de alguém, eu preciso me tornar o quê? Generoso com aquela pessoa. Eu vou ter que ajudar ela. Eu vou ter que dar tempo. Eu vou ter que investir recursos financeiros. Eu vou ter que aprender a ouvir. Eu vou ter que aprender a chorar com os que choram. Eu vou ter que ser generoso. De alguma forma, em alguma esfera, em alguma dimensão, você vai precisar ser generoso com aquela pessoa. Agora, veja só uma coisa. Pessoas que não exercitam a generosidade não são pessoas gratas. Geralmente, pessoas que só reclamam da vida, são pessoas que adoeceram no coração, se tornaram amargas e não conseguem exercer generosidade. Porque uma coisa puxa a outra. Por exemplo, se eu sou generoso com o pouco que eu tenho e eu consigo dividir o pouco que eu tenho com os meus irmãos e irmãs que fazem parte da minha comunidade ou com aqueles que não fazem parte da minha comunidade em um ato missional, se eu faço isso, automaticamente eu me torno grato por aquilo que Deus tem me dado. Faz sentido? Agora veja o que Provérbios vai dizer. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Perceba, o generoso, ele prospera. É um princípio da palavra de Deus. É um princípio da palavra de Deus. Mas tome cuidado. Tá? Não seja pragmático com isso. Generosidade que eu estou falando aqui vem de um coração arrependido. Não vai pegar a generosidade e falar assim, agora eu vou me tornar generoso. E daí você vai, porque eu quero ser próspero. Daí você está mirando no lugar errado. Você tem que ser generoso porque o seu coração foi tocado. Você está sendo generoso por um movimento da sua espiritualidade. Você está sendo generoso porque você é alguém que recebeu a graça generosa de Cristo Jesus. Só por isso. Mas saiba de uma coisa, que a generosidade tem a ver com prosperidade. E por isso então que você se torna grato. Por isso então que você pode dar graças em toda e em qualquer circunstância, como diz o apóstolo Paulo. Porque mesmo no pouco você consegue ver a boa e poderosa mão de Deus. Não deixando te faltar coisa alguma, mas sempre provendo, sempre provendo. O versículo de número 4, ele termina em uma segunda sessão. Perceba, primeiro as pessoas que nós devemos valorizar, as que são mais frágeis. Na cultura de Tiago, o órfão e a viúva. Agora também, a partir do verso de número 1 até o verso de número 3, Tiago ele vai usar uma imagem, uma tensão entre o pobre e o rico. Então perceba, Tiago ele vai abordar os mais frágeis
emocionalmente, fisicamente, aqueles que precisam ser cuidados dentro de nós, do nosso contexto. Agora, Tiago ele vai abordar aqueles que são influentes e aqueles que são insignificantes aos olhos do mundo. Aqueles que são ricos e aqueles que são pobres. E diante disso, veja só, Deus nos convida a amar aqueles que muitas vezes tentamos evitar. Porque o princípio está aqui. O que Deus está convidando aquela comunidade a fazer? Qual é a missão desse texto? A missão desse texto, o princípio desse texto é este. Deus está convidando a nossa comunidade, assim como convidou a comunidade de Tiago, a amar aquilo que muitas vezes nós queremos evitar. Como que isso acontece? Perceba a dinâmica do texto. Quando chega alguém influente, rico, de boa posição na comunidade de Tiago, ele é colocado no lugar de honra. Mas aquele que é pobre, não influente, ele é colocado ao estrado dos pés. Perceba, Tiago, propositalmente, ele não usa a palavra escravo aqui. Escravo. Ele usa pobre. E ele usa pobre, a palavra pobre, para um homem livre, mas pobre. No original. E por que Tiago está fazendo isso? Porque Tiago vai usar uma figura muito forte, que é a figura do pobre, que é convidado a sentar ao estrado dos pés das pessoas. Porque vem a pergunta: quem que sentava ao estrado dos pés das pessoas? Os escravos. Os escravos. Na cultura romana daquela época, os escravos sentavam nos estrados para servirem os seus senhores. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo o seguinte: você é convidado a amar aquilo que muitas vezes nós queremos evitar. A pergunta que a gente precisa fazer hoje aqui, então, é: quem nós queremos evitar? Porque talvez a pessoa que a gente quer evitar hoje não seja a pessoa que é pobre dentro da nossa comunidade. Ou talvez a gente não tenha uma pessoa de baixa condição financeira dentro da nossa comunidade, como tinha na comunidade de Tiago do primeiro século. Mas o convite continua sendo o mesmo convite. A quem você evita, mas que você precisa amar. Quem você rejeita, mas que você precisa amar. Veja, ao amarmos aqueles que temos a tendência de evitar, experimentamos em nós o que significa graça e poder da encarnação de Cristo Jesus. Pois veja uma coisa, o nosso Deus Trino, sendo santo e tendo a tendência de evitar naturalmente o pecado, porque a santidade de Deus evita naturalmente o que? O pecado. Não há uma compactuação da santidade com o pecado. Mas o que acontece? O que acontece na história da redenção? Na história da redenção, diante do nosso pecado, Deus, em Cristo Jesus, se envolve com a gente. Ele ama os pecadores, aquilo que ele tem a tendência natural, por ser santo, de evitar, mas ele se envolve, ele encarna, ele sente as nossas dores, ele entra na história para mudar a nossa história. Quem você evita? Deixa eu ser mais pessoal com você, então. Quem nos últimos anos da sua vida você tem evitado? Quem? Dá um nome a essa pessoa, porque todos nós temos. Todos nós temos alguém que nós evitamos. Agora deixa eu dar a missão a você como discípulo de Jesus. Ame essa pessoa.
Ame essa pessoa. Seja a graça visível de Deus na vida dessa pessoa. Se você tem dificuldade de começar com ações concretas, como se aproximar e conversar e abraçar, ou seja lá o que for, comece com as ações que o próprio Jesus, com as ferramentas que o próprio Jesus nos dá. Comece orando por essa pessoa. Comece orando por essa pessoa. Eu evito essa pessoa, mas eu vou começar a orar por ela. Eu vou começar a orar e a exercer misericórdia, pedindo que Deus abençoe a vida dessa pessoa de alguma forma. Então, dessa forma, a carta de Tiago está nos ensinando o quê? Primeiro, a não classificarmos ou não valorizarmos as pessoas por aquilo que elas são. Da maneira secular. Mas nós a valorizarmos e a darmos a visão às pessoas daquilo que elas são em Deus e em Cristo Jesus. Agora veja, não seja seletivo ao viver o evangelho. Ou seja, primeira coisa, existe uma ação concreta para com o meu próximo. A segunda coisa que Tiago vai dizer é que você não deve ser seletivo para viver o evangelho. Olha o que o texto vai dizer do verso de número 5 até o verso de número 12. Se vocês, de fato, obedecem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei do transgressor. Então, Tiago está juntando os dois conceitos. O como você valoriza as pessoas com a vivência plena do Evangelho. Agora veja o que ele vai dizer no verso de número 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa cultura ocidental, existe o meio certo. Deixa eu contar mais uma experiência do meu filho. Semana de prova. Então, em casa ali é old school. Semana de prova, sem videogame e todo mundo fazendo o quê? Estudando. Lendo texto, fazendo as coisas. E daí, chegou a prova de matemática. E realmente o meu filho, ele é muito esperto, o Arthur, ele é muito esperto para matemática. No entanto, neste dia ele falou assim, papai, matemática eu domino. Deixa comigo. Não preciso estudar. Eu falei, filho, vamos estudar, senta aqui. Geralmente eu chego 8h30, né? A gente acorda, por causa da Bia, a gente acorda às 6 lá em casa. Então, está todo mundo acordado. Eu falei, eu estudo com você até às 8 e depois eu vou para o escritório da igreja. Daí o Arthur falou assim, papai, não preciso. Eu falei, filho, certeza? Ele falou, certeza. Eu falei, tá bom. Foi, fez a prova, veio a nota, 6,5. Daí ele contou primeiro todas as notas boas, né? Como qualquer estratégia, né? De filho, né? Papai, tirei 10 em geografia, tirei 8,5 não sei do quê. Daí eu falei assim, ô filho, mas não está faltando matemática? Ah, papai, é um quase 7. Perceberam? É um quase 7. Eu falei, mas como assim um quase 7? Ele é um 6,5, papai. Eu falei assim, não, mas 6,5 não é um quase 7. Não é um quase 7. O que Tiago está dizendo aqui? Que não existe 6,5 ao você lidar com o Evangelho. Não existe. O princípio de Deus é íntegro. E não tem como a gente ficar selecionando as meias-verdades. Então veja, a obediência seletiva a um mandamento ou a um princípio do reino de Deus, na verdade, é uma desobediência a todos os princípios,
a todos. Não adianta você me dizer, eu faço isso bem, aquilo outro. Nós temos a tendência de departamentalizar as Sagradas Escrituras. Isso é uma coisa da nossa cultura ocidental, mas da cultura bíblica não existe. Ou é íntegro ou não é. Ou é tudo, não existe metade. Não existe o evangelho parcelado. Tanto é verdade, por exemplo, Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar sobre um fruto do Espírito. Ok? E quantas vezes você já ouviu pregações sobre os frutos do Espírito? No plural. Mas biblicamente está o quê? Singular. Por quê? Porque é uma coisa integral, não dá para você separar. Ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. Agora ele fala amor, amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Faz uma coisa, tira o amor, dá para você ter as outras características? Tira o amor, dá para você ter domínio próprio sem amar a pessoa que está do seu lado? Você consegue respeitar alguém se você não ama aquela pessoa? Tira o amor. Então perceba, olha o que nós fazemos. Nós criamos uma aberração na espiritualidade. Para quê? Para a gente se sentir um pouquinho melhor. E Tiago está dizendo, não se sinta um pouquinho melhor. Não existe ser seletivo nas Sagradas Escrituras. Sim, Tiago está colocando o nosso coração em xeque. Assim também é obedecer alguns mandamentos enquanto ignoramos os outros. Aquele que exclui o adultério também proíbe o assassinato, porque o texto diz isso. Aquele que escreveu sobre não cometereis o adultério, ele está dizendo também, não matarás. É o mesmo Deus, é o mesmo autor. E quando você transgride qualquer uma, não existe opção. Ao transgredir qualquer uma da lei, você se torna culpado. E aqui está então a sacada de Tiago. Tiago está dizendo, você precisa da graça de Cristo Jesus. Não há como você escapar. Você precisa da graça de Cristo Jesus. Você precisa do amor, você precisa, porque de qualquer forma você vai ser encurralado pela verdade do Evangelho. Porque não existe meio certo. Agora, por último, a misericórdia define o discípulo. A misericórdia, ela define quem é discípulo de Cristo Jesus. Veja só o verso de número 13. Veja só. Por que será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja o que Tiago está dizendo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E veja, aqueles que nunca mostraram nenhuma misericórdia, não pode internalizar ou aceitar a misericórdia de Deus, porque nunca a experimentaram. Se você não é misericordioso com as pessoas, se você é alguém que se torna um julgador implacável das pessoas, sabe, um julgador implacável das pessoas, você não é misericordioso. Sabe quando eu sei? Sabe quando eu sei que alguém realmente passou pela experiência do Evangelho em Cristo Jesus? Quando essa pessoa consegue celebrar as virtudes de uma outra pessoa. E sabe quando eu sei quando alguém que, assim, a pessoa não passou pela experiência de transformação do Evangelho? Ela nunca celebra, ela sempre critica. Ela sempre critica. Ela sempre põe peso na vida das pessoas. Ela nunca encontra graça em lugar nenhum. Ela sempre põe peso na vida das pessoas. Ela sempre põe peso. Por isso que Tiago, ele começa
o texto que nós lemos da seguinte forma: se alguém se considera religioso, se alguém se considera discípulo de Jesus, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Não tem valor algum. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender como discípulos de Jesus é exercer misericórdia e aprender a refrear a nossa língua quando nós falamos de um irmão ou de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque todos nós temos defeito. Deixa eu te lembrar uma história muito conhecida do Evangelho de João. Diz o texto bíblico que certa vez uma mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, alguém que era pego em adultério deveria ser colocado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Mas não somente a mulher e o homem. Está lá na lei de Moisés, está lá no Deuteronômio. Daí, diz o texto que Jesus está no pátio do templo, escrevendo no chão, com o dedo. Alguns estudiosos, como John Stott, vai dizer que Jesus estava escrevendo a Torá. Jesus estava ensinando a Torá no pátio do templo, e provavelmente poderia ser isso mesmo. Então pensa o seguinte: Jesus está ensinando a Torá aos seus discípulos no pátio do templo, e um dos mandamentos da Torá é o não adulterarás, com todas as suas consequências. E daí então os fariseus, mestres da lei, os religiosos da época, pegam aquela mulher e levam ela até Jesus e jogam ela no chão. E eles dizem: Jesus, olha só, o Senhor que é o mestre, que é o grande mestre, o mestre pop agora aqui do nosso meio, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. O que nós fazemos? Queremos o seu julgamento, Rabi. Queremos o seu julgamento. Porque nós já sabemos o que a lei de Moisés, porque é isso que eles estavam fazendo. Nós já sabemos o que a lei manda fazer. Eu quero saber o que o Senhor vai mandar fazer. Jesus olha, diz o texto que ele se levanta, e eu posso imaginar a cena. Jesus se levantando, calmamente, olhando para aqueles homens que acusavam aquela mulher, jogada ao chão. E ele diz aquela famosa frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto bíblico, e aqui é o mais importante do texto de João. Está lá no Evangelho de João. Mas ninguém repara nisso. Que ao começar pelo mais velho. O que isso significa? O com maior autoridade. O mais velho é o com maior autoridade. Quanto mais velho, na cultura judaica, mais autoridade você tem sobre os outros, ok? Ao começar por aquele que tem maior autoridade, um a um, foram lançando as suas pedras no chão e foram saindo em silêncio. Quem não tem pecados? Quem não tem pecados? Eu sei, a gente tem dificuldade em refrear a nossa língua. E nós usamos a nossa língua como pedra. Nós não pegamos pedra hoje para jogar em alguém, mas nós usamos a nossa língua como pedra.
Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Feche sua boca. Esconda suas pedras. Porque todos têm pecado. Veja, não é só Tiago que vai dizer isso. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Capítulo 3, versos de 8 a 11. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Todos os pecados relacionados à ira. Todos os pecados relacionados à língua, desculpa. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, ou seja, vocês já estão se despindo do velho homem e se revistam do que? Do novo, ao qual estão sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova criatura, nessa nova vida, versículo número 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas, perceba, mas, Cristo é tudo e está aonde? Em todos. Então, antes de você abrir a sua boca, cheia de pedras, quero que você se lembre do princípio. Cristo é tudo que você faz tem a ver com Jesus. Cristo está em todos. Então, aquela pessoa que você não consegue celebrar as virtudes, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus. E se ela é uma irmã em Cristo, e se essa pessoa é um irmão em Cristo, ela tem o Espírito Santo de Deus nela. Lembre-se disso. Veja. A misericórdia define o Evangelho. A misericórdia define o Evangelho. Cristo nos amou mesmo quando éramos desagradáveis aos seus olhos. Ele nos deu promessas que não merecíamos. Ele nos cobriu de bênçãos que nunca poderíamos ter merecido. Tendo sido tratados dessa maneira, instintivamente começaremos a tratar os outros da mesma maneira. Se nós reexperimentamos essa graça, se nós conhecemos este Cristo, se esse Cristo faz parte da minha vida, eu não posso tratar as pessoas diferente disso. Eu não posso, não há possibilidade. Não há outra maneira de eu me tornar muito mais humano e muito mais misericordioso, não olhando para a pessoa de Cristo Jesus. Ao olhar para a pessoa de Cristo Jesus e quem Ele foi, eu me torno realmente aquilo que Deus planejou para eu ser. É isso. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Deixa eu te falar para você. O que muda nisso tudo? O que muda é como eu olho a pessoa. O meu olhar para a pessoa é um olhar que deve glorificar a Deus. Ao olhar alguém, eu devo lembrar que eu estou glorificando a Deus com o meu olhar. Porque em tudo eu devo glorificar a Deus. Em tudo. Deixa eu te perguntar. Como que você tem olhado para as pessoas que estão à sua volta? Que tal você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça? Hoje é um tempo de renovação e reconciliação. Hoje é um tempo aonde nós experimentamos da graça e do poder de Deus. Hoje é um tempo onde a gente celebra a reconexão com Cristo Jesus através da cruz. Pai, nós estamos na Tua presença e nós vamos partilhar o pão e beber do cálice.
Entendemos que tudo isso, Senhor, é obra das tuas mãos, das tuas poderosas mãos, ó Deus. Nós entendemos que a tua graça excede todas as coisas, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor, neste momento, aplique a tua palavra, traga arrependimento, transforme as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.